E se falamos da sua divindade em essência e em natureza, não vamos esquecer a sua pessoa coexistente com o Pai antes da fundação do mundo. Às vezes falaremos da pessoa, às vezes da divindade, às vezes da humanidade, etc. Não se pode falar tudo ao mesmo tempo. Temos que nos concentrar num aspecto primeiro, mas quando estamos vendo esse aspecto, lembre-se que tem um outro aspecto também que não se está falando, mas que está aí presente, equilibrando a visão acerca de nosso Senhor Jesus. Ficou claro? Agora então, amados, hoje pela manhã vamos fazer um seguimento na Bíblia do testemunho do próprio Deus acerca do seu Filho. Ontem nos detivemos rapidamente, a maneira de introdução somente, naquele fato que Deus tem um Filho, que o único Deus é um Deus que fala em plural às vezes, porque Ele é amor. Hoje não vamos ver, isso vamos dar por sentado, que todos os irmãos têm clareza acerca disso, não vamos falar da divindade de Deus Pai. Vamos confiar que todos os cristãos, os judeus, os islâmicos e até outras pessoas creem que Deus existe e que Deus é Pai e que o Pai é Deus. Então, isso vamos dar por sentado. Não vamos falar disso. O problema existe fora do cristianismo, que eles não querem reconhecer, não têm visto, não têm tido olhos para ver o testemunho de Deus, o Pai, e acerca do próprio Filho. E o testemunho do próprio Filho acerca de si mesmo, em relação com o Pai. E o testemunho do Espírito Santo, através dos profetas no Antigo Testamento, através dos apóstolos no Novo Testamento, acerca do Filho de Deus. Então, temos nos que deter nesse aspecto do testemunho, especialmente para os jovens. Isso é muito importante, porque vai chegar na sua casa, se não chegaram já, falar contra a divindade de Cristo. E eles vão mostrar os versos que falam da humanidade para negar a divindade. Para compreender? Então nós precisamos ouvir com atenção, conhecer e crer no testemunho que Deus tem dado acerca de seu Filho Jesus Cristo. Toda a Escritura diz claramente que Deus tem um Filho. E o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, ele diz que o espírito de anticristo nega ao Filho. Ou seja, que não existe um tal Filho de Deus. Que se existe Deus, mas não Filho de Deus. Mas o apóstolo João, que viveu com ele e que o viu ressurreto e comeu com ele depois que ressuscitou, e viu a sua glória revelada várias vezes, ele disse que aquele que nega o Filho não tem o Pai. E isso é um grande problema dos outros monoteísmos fora do monoteísmo cristão. Porque até os próprios judeus que creem na unidade de Deus, muitos deles não receberam o Filho de Deus. E ainda que alguns falam que ele é um profeta, eles não têm reconhecido o testemunho de Deus, do Espírito e da Palavra de Deus, ainda no próprio Antigo Testamento, acerca de quem é o Filho de Deus. E o Islã, eles aceitam a Jesus como um profeta de Deus,
Do mesmo jeito que nós aceitamos Enoque, o Elias, que até foram ascendidos ao céu. O Islã crê na ascensão de Cristo. Eu fiquei estranhado quando estive lá em Jerusalém e fui para o Monte das Oliveiras para buscar o lugar onde o Senhor Jesus ascendeu. E os muçulmanos tinham lá uma mesquita, lembrando a ascensão de Cristo, celebrando a ascensão de Cristo. Imagine. O lugar onde ele morreu são os católicos, os ortodoxos, até os protestantes que lembram, os franciscanos, os dominicos e outros grupos religiosos cristãos lembram a vida de Cristo, lembram os lugares por onde ele passou e as coisas principais que aconteceram com ele enquanto estava na terra. Mas a ascensão dele, a partir do Monte das Oliveiras, é lembrada pelos muçulmanos. Você não vai encontrar lá uma basílica cristã, nem católica, nem protestante, nem ortodoxa, sino uma mesquita muçulmana, lembrando a ascensão de Cristo. Os muçulmanos confessam e chamam a Jesus de Verbo e de Messias, porque Maomé tinha ouvido isso dos cristãos da época dele, e ele falou disso no Corão, sem saber que estava falando. Ele aceita que ele nasceu da Virgem Maria, e aceita que foi assunto ao céu e vai voltar. O principal é o que ele não aceita. Como é o diabo de astuto. Ele permite tudo que pode conceder, mas o principal, o meolho do assunto, ele tira fora. O diabo não quer que os muçulmanos creiam que Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. E depois de morrer uma morte expiatória, ele ascendeu, ressuscitou. Eles creem na ascensão, mas não na ressurreição. Eles creem na ascensão, como nós cremos na ascensão de Enoque, na ascensão de Elias. Assim, para eles, Jesus é como um outro Elias, mais ou menos. Você percebe o que faz o inimigo? Deixa as pessoas crer quase tudo, menos o que é o mais importante, que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz, uma morte expiatória por nós. Eles falam, não, como pode ser? Não, Mahoma era um profeta guerreiro. Vocês imaginam como Jesus vai se deixar matar? Mahoma nunca se deixou matar. Não, não foi Jesus que mataram, foi Judas Iscariote que mataram. Jesus fugiu e foi para lá e subiu no céu. E eles mudam a história de Jesus para falar que ele não morreu na cruz e que não é Filho de Deus. Chamam de Verbo, chamam de Messias, e a Bíblia diz que Verbo e Messias implica que ele é o Filho de Deus, mas eles negam que é Filho de Deus. Usam a palavra Verbo, a palavra Messias sem entendimento, porque Maomé não tinha entendimento. Maomé confundia Maria, a mãe de Jesus, com Maria, a irmã de Moisés. Ele pensava que era a mesma Maria. Tantos séculos de diferença, ele não compreendia bem. E assim está no Corão. E tem milhões de pessoas enganadas acerca de Jesus. Na confissão acerca de Jesus, você pode ver se está falando o Espírito de Deus ou o Espírito de Anticristo. O apóstolo João escreveu, nesto conheced o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo tem vindo em carne, que confessa a encarnação do Filho de Deus, é de Deus. Mas aquele que não confessa isso, é esse espírito de anticristo. Assim disse o apóstolo João no capítulo 4 da sua primeira epístola. Então, o que se diz acerca de Jesus Cristo é muito importante. Nestas coisas que são fundamentais, nós não podemos ser descuidados. Nós precisamos atender atentamente ao testemunho de Deus,
do Pai, do próprio Filho, do Espírito nas Escrituras, dos profetas, dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, acerca do Filho. Porque o inimigo quer nos tirar o Filho. Se ele nos tira o Filho, nos tira tudo. Você compreende? Estamos numa luta espiritual. E por isso estou rogando aos jovens, aos mais jovens, tomar nota disto. Se não quer sublinhar na sua Bíblia, pode tomar uma caneta, um caderninho, escrever, revisar de novo e deixar que a palavra de Deus, o testemunho de Deus fique gravado no coração. Porque não somente Deus está falando. Tem muitas vozes falando. O diabo e os demônios querem falar duro, forte, com outras palavras diferentes às de Deus. E temos que aprender a distinguir a voz de Deus das outras vozes que estão falando na terra e nos ares. Amém? Então, abra sua Bíblia. Vamos começar lendo em Hebreus, uma epístola preciosa do Novo Testamento, que está depois das epístolas de Paulo, antes da epístola de Tiago. Epístola aos Hebreus. Vamos colocar atenção no primeiro capítulo desta epístola. Ali tem muitas coisas. Depois teremos que voltar a esta epístola para considerar outros aspectos. Mas o aspecto que vamos estar considerando agora é o que Deus, o Pai, fala do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Mas primeiramente, vamos ver o que o próprio Deus fala. Não existe outra voz mais autorizada na terra que a própria voz de Deus. Se Deus disse uma coisa, essa é a última palavra. Ninguém tem autoridade para contradizer a Deus. Por isso vamos ouvir o que o próprio Pai tem dito acerca do Filho de Deus. Amém? Então, vamos aí, Hebreus capítulo 1. Vou ler desde o verso 1, os primeiros 4 versos são muito importantes. Depois teremos que voltar a considerar algum aspecto destes versos. Agora só vou passar rápido, mas eu vou ler rápido, mas o Espírito Santo vai deixar gravado nos seus corações algumas coisas nas quais voltaremos. Mas vou ler isto como contexto imediato necessário para os versos 5 em diante. Vamos ler os versos 5 até os versos 14. Mas vamos ler desde o verso 1 a 4 como início. Coloque seus olhos na Bíblia e seus outros olhos espirituais no coração. Sempre leia com 4 olhos. Os espirituais olhando para o Senhor, em oração: Senhor, eu quero entender isto, não quero passar correndo, porque às vezes passamos pela palavra muito rápido e o Espírito Santo, para, já vai muito, vem, volta para cá, leia de novo. E Ele assim nos mostra, amém? Então, por isso, 4 olhos, não estes, não óculos. Espirituais, olhando a Deus, para Ele nos falar no que está escrito aqui. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Escute aqui o que diz acerca do Filho: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, ou seja, que tudo o que o Pai fez, o fez para o Filho, pelo qual também fez
o universo, porque às vezes quando ouvimos do Filho, pensamos que o Filho era somente quando estava aqui na Terra. Que filho é quando nasceu da Virgem Maria e aí começou a viver, aí é o Filho. Mas ele vem falando do Filho e diz que Deus, pelo Filho, através do Filho, com o Filho, antes da encarnação, antes de nascer da Virgem Maria, Deus fez o universo. Ou seja, que o Filho estava com o Pai antes da criação do mundo, e o Pai nada fez sem o Filho. Tudo fez juntamente com o Filho. Estamos lembrando ontem que nós, em nossos relacionamentos, temos muito que aprender pelo Espírito do Pai e do Filho. Como eles fazem tudo junto. A criação foi feita pelo Pai juntamente com o Filho. O Filho de Deus, antes de se fazer homem, era uma pessoa divina que estava com o Pai, através da qual Deus criou todas as coisas. Vamos procurar desligar os celulares. Então diz assim: pelo qual também fez o universo. Ele, que está falando o Espírito Santo, quem é o Filho? Só estamos lendo rápido. O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz esta tradução, depois veremos isso. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho estava na criação, o Filho está na glória de Deus como seu próprio resplendor, e o Filho é quem sustenta tudo que existe pela palavra do poder de Deus. Tudo que existe é sustentado em existência pela palavra de Deus, que é o verbo divino, que é o Filho de Deus. E disse: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos. Já era superior, mas agora fala tendo se tornado, porque ele se fez homem, e agora como homem herdou uma condição superior aos anjos. Enquanto os homens estamos na terra, os anjos são mais poderosos, mas ele se fez homem como nós, mas chegou a ascender à glória e herdou uma condição mais gloriosa que os anjos e passou para nós. Nós somos inferiores aos anjos em poder, mas nossa herança como filhos é superior à herança dos anjos. E diz aqui: quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora começa a explicar aqui. O escritor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, citando as próprias palavras do Pai. E isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Começando pelos mais jovens. Verso 5. Pois, a qual dos anjos disse jamais? Ou seja, quem disse? Deus o Pai. Se você vai ver quem vai falar a continuidade, você vai dar conta que está falando o próprio Pai. E aqui o escritor está fazendo um contraste entre o Filho de Deus e os anjos de Deus. Esse é o contraste. E diz aqui: a qual dos anjos disse jamais? Deus. A que anjo Deus falou o que falou do Filho? Mas que falou o Pai do Filho? Olha o que falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso fala o Pai do Filho. Tu és meu filho. É o Pai quem tem um filho. E o Pai que confessa, primeiro, a existência do Filho com ele. Mas nos próximos versos vamos ver como o próprio Pai confessa a divindade do seu próprio Filho.
E por isso estamos falando filho antes da criação. Não somente filho na encarnação. A encarnação foi um acontecimento posterior à existência dele. Por isso João falava, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne. Mas antes de se fazer carne, ele era no princípio com Deus. E era Deus também com o Pai. Então aqui está falando disso. Verso 5 de novo. E outra vez, ou seja, já o Pai falou uma vez. E falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas agora disse, e outra vez. Noutra ocasião, o Pai falou de novo acerca do Filho. E que falou o Pai do Filho? Eu lhe serei pai e ele me será filho. Isso que está falando. O pai está falando que ele seria pai para esse filho e esse filho seria filho para esse pai. Está falando do filho de Davi, não Salomão, sino Jesus. Mas, de novo, verso 6. E novamente, a terceira vez que o pai vai falar do filho. A última palavra acerca do filho, já dissemos que só pode ter o próprio pai. E agora estamos lendo o que o próprio pai tem falado do filho. Tem muitas pessoas que falam do filho, mas são opiniões humanas e algumas são mentiras do diabo. Mas isto que estamos lendo são as próprias palavras de Deus Pai acerca do filho. É o testemunho de Deus acerca do seu filho. E diz assim, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, quando Deus ia introduzir seu filho primogênito no mundo, aqui nesse sistema de coisas criadas, no cosmos, diz, olha o que diz Deus, diz aí, e todos os anjos de Deus o adorem. Oh, o próprio Pai manda que seu filho seja adorado pelos anjos. Adorado. O Pai está ensinando a criação no mundo espiritual que seu filho é adorável. E só Deus é adorável. O Pai está dizendo aos anjos, todos os anjos de Deus adorem o primogênito. Que coisa! Não é muito sério isso? É sério mesmo. Aquele que não honra o filho, não honra o pai, está contradizendo o próprio pai. Aqueles monoteísmos que querem ficar só com o pai, estão contradizendo o pai. Aquele que não recebe o filho, não recebe o pai. Aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Aquele que não honra o filho, não honra o pai. O pai, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, está fazendo contraste, diz, que disse Deus enquanto aos anjos? Verso 7. Aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros lavadeira de fogo. Isso que fala dos anjos. São como ventos, como espíritos, lavadeira de fogo, pode ser como relâmpagos santos. Mas só fala isso. Isso que fala dos anjos. Mas, verso 8, acerca do filho, olha que fala de novo o pai acerca do filho. É o pai falando do filho. E que diz? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Quem está falando aqui? Quem vem falando ao longo de toda a passagem? O próprio pai. E que está falando o pai do filho? Está falando que o filho tem um trono. Como disse aquele salmo, disse o Senhor a meu Senhor, se assenta na minha destra,
até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o Pai que está falando que o Filho é Deus. Escuta aí, acerca do Filho, que diz, quem vem falando? O Pai. Aquele que falou dos anjos, uma coisa, agora fala outra melhor acerca do Filho. E disse, o teu trono, ó Deus. Ó Deus. E o Pai fala do Filho, Deus. O Pai reconhece a divindade do Filho. Esta é a coisa grande. Que Deus não é egoísta. Por isso o Senhor Jesus falou, isso está lá, João 5,26. Veja comigo, vamos voltar aqui. João 5,26. Você vai ver umas palavras muito importantes. Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 26, são palavras agora do próprio Filho. E escute o que falou o Filho de Deus. Sublinhe, por favor, estas palavras, pelo menos no seu coração, se não quer sublinhar na sua Bíblia. Sublinhe no coração, guarde este verso. João 5,26. Este é o testemunho do testemunho fiel e verdadeiro, que Deus ressuscitou dos mortos diante de testemunhas para sublinhar a verdade do seu testemunho. Ele disse assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isto é muito rico, muito profundo. Depois vamos ter que voltar aqui. Mas por enquanto, olhe isso. O Pai tem vida em si mesmo. Nós temos vida, mas não em nós mesmos. Nós temos recebido vida biológica através de muitas criaturas, de nossos pais, de nossa mãe, das coisas que comemos, que bebemos, que respiramos. Nós temos vida biológica, mas a vida biológica depende de toda uma cadeia, e o princípio da cadeia depende do primeiro ser necessário e eterno, do qual depende tudo, que sustenta tudo e que deu o sentido e o desenho a tudo. Mas Deus tem uma classe de vida que não é biológica, nem psicológica, senão eterna, que ninguém lhe deu, que Ele tem vida em si mesmo. Ele é autossuficiente. Nosso ser depende dos outros seres, não só do ser de Deus, até de seres criados também depende. Esse nosso ser é contingente, dependente de Deus e de outras criaturas. Mas o ser de Deus não é contingente. O ser de Deus é autossuficiente. Ele é Deus em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Ele não é devedor de ninguém. E a mesma vida de Deus, a mesma vida do Pai, Ele deu ao Filho. O Filho não é qualquer criatura, como vão chegar na sua porta falando os testemunhos de Jeová e outras pessoas. Não. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho o ter vida em si mesmo. A vida divina, a vida eterna, que não tem começo, que não tem fim, que é onipotente, que é omnisciente, que é onipresente, que é perfeita. Essência e natureza divinas são também do Filho. Esse é o que estávamos falando ontem, que o Deus tem um Filho. Depois vamos nos deter mais nisto, mas por enquanto estamos nos detendo da classe de vida divina, eterna, que tem o Filho. Diz a Escritura aí, já no Evangelho, sino primeira epístola de João, se você quer ver, primeira epístola de João, capítulo 1, tome nota desses versos para que você possa voltar a eles. Diz aí,
verso 2, capítulo 1, primeira epístola de João, verso 2, diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vou-la anunciamos. Escuta essa frase aqui: a vida eterna, que não tem começo, que sempre foi, a vida em si mesmo de Deus, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 de João, capítulo 1, verso 2, última parte do verso. A vida eterna que estava com o Pai se nos manifestou. Aquele que tem o Filho tem a vida, não biológica somente, não psicológica somente, a vida divina. Essa é a vida do Filho. Você vê aí? Evangelho de João e 1 de João. Então agora sim podemos voltar lá para Hebreus. Estamos de novo em Hebreus, verso 8. Tu trono, o teu trono, disse o Filho, disse o Pai falando do Filho. O Pai fala do trono do Filho. O Pai ama o Filho e lhe deu o seu próprio trono. O Pai se sente representado no Filho. Depois vamos nos deter nisso. Teu trono, disse o Pai. Oh Deus, é o Pai que confessa a divindade do Filho. Amém? Por isso o Filho não tem problema em confessar o que o Pai lhe deu. Como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo, a mesma vida de Deus. E os judeus ficavam apavorados. Você, esse homem, está fazendo Deus. Pegavam pedras para lapidar ele, e ele desaparecia no meio deles. E não podiam matar ele. Quando ele nasceu como um menino, vieram os magos a lhe adorar, Deus tinha mandado, quando introduziu o primogênito no mundo, que todos os anjos o adorassem. Mas também não só os anjos, aqueles magos vieram adorar aquele menino. Lhe trouxeram presentes e o adoraram. E ainda quando o Senhor Jesus estava na terra, aquele cego que foi sarado, e Jesus encontrou: você crê no Filho de Deus? Quem é Ele para que eu creia nele? Perguntou aquele cego que foi sarado. Jesus falou: aquele que fala contigo, Ele é. Ele falou que Ele era o Filho de Deus. E aquele cego o adorou. E Jesus recebeu a adoração, porque tem direito. Os anjos não aceitaram a adoração. Quando o apóstolo João ficou um pouco confundido, porque aquele anjo era o próprio anjo do Senhor, refletindo a glória dele, ele veio 2 vezes, se equivocou João. Aquele anjo falou: não me adora, se levanta, eu sou teu conservo. Não aceitou a adoração. O apóstolo Pedro também não aceitou a adoração. Quando Cornélio veio receber ele: não se levanta, eu sou um homem como você. Não aceitou a adoração. Paulo, Bernabé, quando aqueles de Licaônia quiseram adorar a eles: são deuses que desceram à terra em forma de homens. Não, nós somos iguais que vocês. Estamos pregando deixar essas vaidades. Mas o Senhor Jesus, ainda antes de ressuscitar, já desde menino recebeu adoração. No ministério terrenal recebeu adoração. Quando ressuscitou, diz Mateus 28, 19, que apareceu lá, e alguns ainda que duvidavam, porque o homem exterior duvida, o homem interior conhece por intuição. Aquela luta entre o homem interior e o homem exterior. O homem exterior duvidava, mas o homem interior sabia quem ele era, disse, e lhe adoraram. O Filho de Deus recebeu adoração, porque o Pai mandou que o Filho fosse adorado, porque o Pai fez a seu Filho igual a Ele.
Isso que significa amor. Ter um filho igual a ele e mandar que seja adorado como ele e honrado como ele. Isso que é grande. Jesus falou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o Todo-Poderoso. E estive morto, mas eis que tenho as chaves da morte e do Hades. Estou vivo, estou ressurreto. Apareceu ressurreto, se declarando o que sou. Deus tinha como título. Só Deus será chamado de Alfa e Ômega, de princípio e fim, de primeiro e último, de Todo-Poderoso. Mas agora aparece Ele, tendo passado pela morte, mas agora ressurreto, aparece falando as palavras do seu Pai e dizendo que Ele que é o Alfa e o Ômega. Quando você vê em Daniel o pai como ancião de dias, tinha aquele cabelo branco, agora aparece no filho. Quando você vê Apocalipse capítulo 1, é o filho que tem aquele cabelo branco, de juiz, porque ele falou: o pai a ninguém julga, todo o juízo deixou ao filho, porque ele é o filho do homem. Agora o que o pai tinha como juiz passou para o filho, e agora é o filho quem julga em nome do pai. E fala como Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim, Pantocrator, disse o grego, todo-poderoso. Por isso os apóstolos falavam que nele está toda a plenitude da deidade, da divindade no Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, falava o Filho. Já temos ouvido o que o Pai falava do Filho. Estamos lembrando algumas das coisas que o próprio Filho falou. Agora temos que ouvir o testemunho do Espírito Santo, porque uma das coisas que faria o Espírito Santo quando viesse era glorificar o Filho. Quando ele venha, ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo vai abrir vossos olhos para vocês compreenderem quem que é o Filho de Deus. Lembre-se, estamos falando da divindade por enquanto. Tem humanidade, tem personalidade com o Pai, mas estamos falando agora um aspecto. Os outros estão aí, tácitos, mas estão também aí. Agora, o testemunho do Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho, e que falou através dos profetas no Antigo Testamento, falou também através dos apóstolos do Novo Testamento. Vamos fazer um seguimento do que falou o Espírito Santo acerca do Filho através dos profetas, primeiramente. A Escritura diz que em boca de 2 ou 3 testemunhas tem que bastar toda a palavra. Então vamos pegar 2 ou 3 testemunhas dos profetas, 2 ou 3 testemunhas dos apóstolos, e vamos ouvir o testemunho do Espírito falando acerca do Filho de Deus. Então vamos começar primeiramente com um testemunho, o profeta Isaías, através do qual o Espírito de Deus falou. Então convido vocês que vamos lá no livro de Isaías. Isaías fala muita coisa acerca do Messias. O profeta Isaías é um profeta messiânico por excelência, como também Zacarias. Fala muitas profecias do Messias que se têm cumprido diante de nossos olhos. Não era qualquer homem falando. Um homem não conheceria o futuro, não conheceria o que aconteceria,
Mas o que ele falou tem acontecido e ainda tem coisas agora acontecendo que ele falou faz muitos séculos. Ele falou 700 anos antes de Cristo. Ele falou do Messias que viria, o que faria, mas também falou quem seria. Não somente que ele faria. Antes de nos ver o que o Senhor tem feito, temos que ver quem ele era antes de se fazer homem. Depois que se fez homem. E o que fez. Mas antes de tudo, temos que ver quem era ele antes da encarnação e da sua obra. Amém? Então vamos a Isaías, capítulo 7. Vamos ver no capítulo 7. Antes, ontem, no capítulo 6, nós limos em Isaías 6 como Deus falava em plural, quando aqueles serafins confessavam a Deus 3 vezes santo, 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 e Deus falou, quem vai ir por nós? Se lembram que ele falou em plural? E agora no capítulo 7, profetizando acerca do Messias que viria, escute como fala, capítulo 7, verso 14. Portanto, disse Isaías pelo Espírito Santo, o Senhor mesmo vos dará sinal. Ele vai nos dar uma sinal acerca do Messias. É uma sinal que ninguém pode fraguar, inventar, falsificar. Impossível. Coisas que só Deus pode fazer. Então, qual será a sinal de Deus? É esta. Eis que a Virgem, porque que uma mulher casada ou ainda uma jovem, mas que tem relacionamento sexual, tem um filho, não é sinal nenhuma, é muito comum. Mas que sendo virgem, como já Deus tinha falado no início, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porque a semente normalmente do homem, não da mulher. É o homem que tem semente e planta a semente no óvulo e nasce um menino. Mas isso é normal, isso é comum. Mas que uma mulher tenha semente, que dela, sem necessidade do homem, vai nascer um filho, isso sim que é um sinal. Já Deus tinha falado que a semente da mulher, ou seja, aquele que nasceria da mulher sem precisar do homem, esse esmagaria a cabeça do dragão, da serpente, do diabo. E agora de novo, em concordância com aquela profecia, de novo Deus fala, o Pai, pelo Espírito, através de Isaías, e diz, qual será a sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A própria divindade do Pai seria manifestada através do seu Filho, quando viesse como menino. Por isso ele falou, aquele que me vê, vê a meu Pai. Se me conhecesses, também a meu Pai conhecerias. Quem foi aquele menino? Por que foi adorado desde menino? A Escritura dizia quem seria. O próprio Deus forte, Pai da eternidade. O Pai viria através desse Filho, moraria nele, se expressaria através dele. A própria divindade, por isso diz a Escritura, nele estava corporalmente contida toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus. Estamos vendo essa parte hoje. Você viu aí? Uma vez, alguém perguntou para um rabino, e de quem está falando este verso aqui de Isaías 9:6? E o rabino respondeu, bom, ele está falando do Messias. O Messias vai ser esse menino. Rabino, e segundo este verso,
que relação terá o Messias com Deus? E o rabino foi sincero. E o rabino respondeu: o Messias será o próprio Deus. Só faltou dizer que seu nome era Jesus de Nazaré. Mas o próprio rabino, pelo este texto, ele reconheceu que fala do Messias, do Filho de Deus, e que a relação entre o Messias e Deus é que o Messias seria o próprio Deus. Tem muitos outros versos este testemunho em Isaías. Por exemplo, lá no capítulo 35, você vai ver o que faria Deus quando ele viesse. Quando Deus viesse, ele faria algumas coisas. Então, no verso 4, 5 e 6 do Isaías 35, está alguma das coisas que Deus, quando viesse como homem, faria. E quando João Batista estava preso, ele mandou perguntar a seus discípulos: vai, pergunta lá a Jesus se é ele que viria ou vamos esperar uma outra pessoa. Jesus fez tudo isto que diz aqui, Isaías 35, que ele faria. Ele fez isto diante dos discípulos de João e falou: vão e contam para João o que viram e ouviram. Ou seja, o cumprimento da profecia. Olha a profecia. Verso 4, Isaías 35, 4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes. Não tem que ficar desalentado, temos Deus. E um Deus que se fez homem. Sede fortes. Não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, que essa é na segunda vinda. Ele vem e vos salvará. Isso é na primeira vinda. Quem vem? Deus vem. Deus é que vem nos salvar. Não é somente um homem, não é um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, um serafim. É o próprio Deus que vem nos salvar. Então, quando ele venha nos salvar, o que vai acontecer? Se abrirão os olhos dos cegos. Se desimpedirão os ouvidos dos sordos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso que fez Jesus. Fiz isso. Vão, contem, falem para João o que vocês viram. E o que vocês ouviram? Os mudos falando, os cegos ouvindo, os sordos ouvindo, uns olhando, ouvindo, falando, saltando. Vão, contem para ele. Não estão falando somente palavras, sim os fatos. Quem era aquele que viria depois de João Batista? Vamos aqui, Isaías capítulo 40. Você passa só umas páginas, poucas. Vocês lembram que no capítulo 2, no início, no capítulo 1, e depois continua no 2 do Evangelho de João, e fala de João Batista. E quando os fariseus enviaram perguntar: você é o Cristo, João? Não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Ele não era Elias. O ministério de Elias ele tinha, mas ele era a pessoa de João Batista. A pessoa de Elias tinha sido arrebatada. Ele não era a pessoa de Elias, mas ele se cumpria o ministério de Elias. Mas não era Elias o tisbita, era João Batista. Ah, não, eu não sou Elias. Você é o profeta, aquele que fala de Deuteronômio 18. Não, eu não sou. Então, João, se você não é o Cristo, você não é Elias, você não é o profeta, por que você está batizando? Quem você é? Então ele falou. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Esta profecia aqui, do capítulo 40 de Isaías, verso 3, era João Batista. Eu sou esta voz. E vamos ler essa profecia com atenção. Vamos ver por que era que João Batista falava que ele não era digno nem de desatar a correia do sandália do Senhor.
Porque João falava dessa maneira. Ele falava, no meio de vocês está um que é maior, ele vai vir depois de mim, mas ele é antes de mim. Eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dele. Por que João falava? Porque ele sabia quem era ele. João disse que ele era a voz que clama no deserto, mas olha o que diz essa profecia aqui. Verso 3 de Isaías 40, leia na sua Bíblia. Disse: voz do que clama no deserto. Ah, esse era João, este sou eu. Qual é o meu ministério? O que tenho que fazer? Isto. Preparai o caminho de quem? De quem? Oh, de Javé. Aqui traduzido Senhor. No hebraico, o próprio nome de Deus. Preparai o caminho de Javé. Endireitar no ermo vereda. A quem? A quem tem que endireitar a vereda? Preparar caminho para quem? A nosso Deus. João Batista sabia quem era aquele que viria depois dele. Ele era a voz que clamava no deserto para preparar caminho ao próprio Deus, ao próprio Javé, ao Jeová, nosso Deus. Por isso ele disse: não sou digno de desatar a sandália dele. Quando ele veio ser bautizado, eu preciso ser bautizado por você, agora você quer que eu batize você? Não compreendia. Mas Jesus falou: convém cumprir toda a justiça, porque ele veio se identificar conosco. Ele estava assumindo nossos pecados sobre si mesmo. Ele foi batizado como se fosse toda a humanidade, para que quando ele morresse, levasse todos os nossos pecados e a nós mesmos, terminasse com Adão, depois ressuscitasse e começasse de novo. Mas quem era ele? Javé, nosso Deus, é aquele que seria precursado por João Batista. Meus amados, este testigo, este testemunho de João e Isaías fala muito claros. Não estamos lendo tudo, tem mais versos importantes, estamos só pegando alguns especiais. Mas por enquanto vamos deixar aqui Isaías. Vamos chamar o segundo testemunho, vamos chamar Jeremias. Jeremias, vinha para cá, você que tem que dizer do Messias. Amém? Então vamos lá no profeta Jeremias, vamos abrir aí no capítulo 23, onde fala do Messias, porque Jeremias também falou do Messias que viria, do filho de Davi que viria, como rei. Então vamos ler o testemunho do Espírito, através do profeta Jeremias agora. Então, capítulo 23... diz o versos 5 e 6. Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Já encontraram? Sublinha aí, marque, tome nota. Amém? Porque você não só tem que lembrar, você tem que falar também. Você é filha do rei, filho do rei. Você tem que dar testemunho do testemunho de Deus acerca do filho. Amém? Para isso estamos aqui, para ser preparados para nosso testemunho e conhecer o Senhor e anunciar quem Ele é. Então, escuta a profecia de Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6, diz assim: eis que vem dias, disse Javé. Aqui quando disse o tradutor, o Senhor é aquele tetragramon, aquelas 4 letras sagradas do nome de Deus, traduzido Javé ou Jeová. Eis que vem dias, disse Javé, em que levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, um filho de Davi, um descendente de Davi. Por isso o Senhor Jesus era o filho de Davi, é o Messias. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo
e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado. Como será chamado o filho de Davi? Yahvé Sidkenu. Esse, no hebraico. Quem será o filho de Davi? O Messias? Quem será? Será Yahvé Sidkenu, que aqui é traduzido o Senhor, justiça nossa. Yahvé é a nossa justiça. Por isso a Escritura diz que ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele, porque ele que é a nossa justificação. O Messias seria nossa justiça, nossa justificação. Mas quem seria o Messias? Yahvé Sidkenu, Yahvé, nossa justiça. O Messias seria o próprio Deus vindo nos salvar, levando nossos pecados e nos justificando e nos fazendo novas criaturas, criadas na justiça e santidade da verdade. Quem faria isto? Yahvé mesmo, o próprio Deus. Vamos pegar um outro testemunho então. Vamos pegar Ezequiel. Vamos para Ezequiel. Vamos no livro de Ezequiel. Aqui tem muita coisa rica para falar. Não podemos falar toda ela agora, mas pelo menos vamos saber algo aqui. Ezequiel capítulo 1. Já faz poucos minutos limos Hebreus, que fala do Filho que estava na criação, que é o herdeiro de tudo, que é o resplendor da glória de Deus e a imagem mesma, diz aqui, do seu ser, esta tradução. Outras traduções dizem da sua pessoa. A palavra exata é hipóstasis, que quer dizer subsistência. Stasis, sistência, subsistência, hipóstasis. E Hebreus, que estamos lembrando, fala com a linguagem que vamos ler aqui em Ezequiel. Então, no capítulo 1, Ezequiel começa a descrever de fora para dentro, como dizer, do átrio, aos pouquinhos o lugar santo e por fim o lugar santíssimo. E que vai descrever Ezequiel da visão que ele teve? Vai descrever a glória de Deus. Ele viu a semelhança da glória de Deus. E depois que fala daqueles querubins que têm 4 caras, tem asas e tem rodas e tudo aquilo, que isso é só a periferia. O principal está aqui no final do capítulo 1, desde o verso 26 até o verso 28. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, ou seja, acima das cabeças dos querubins, porque ele está acima dos querubins. O diabo era só um querubim, um deles, mas acima de todos os céus havia aquela expansão, aquele firmamento, e aí havia um trono que governa todas as criaturas celestiais e naturais. E diz aí, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Esse é um trono de juízo. O safiro é a pedra de Dan, que quer dizer juízo. Sobre esta espécie de trono, escuta aqui, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Olha como fala aqui Deus. Não disse que é um homem, porque era antes da encarnação. Não disse que era semelhante a um homem, porque o Filho de Deus, que é a imagem de Deus, é o protótipo em função do qual foi feito depois, criado o homem. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, Deus reconhece ter uma imagem na qual ele se reconhece, pela qual ele se revela. E essa imagem de Deus, que é o Filho de Deus, é o protótipo que Deus usa como modelo para criar o homem.
Então, se você está vendo aqui o protótipo, você está vendo aqui a semelhança da glória de Deus, a imagem de Deus, porque Deus, o Pai, é invisível, mas o Filho é a imagem do Deus invisível. Segundo os Coríntios 4:4 diz que Cristo é a imagem de Deus. Colossenses 1:15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível é o Pai, mas a imagem através da qual o Pai se revela é o Filho. O Filho é a expressão da glória de Deus, como líamos lá em Hebreus, que Ele é o resplendor da sua glória. Então, antes da criação de tudo, somente estava o Pai, o Filho e o Espírito. E quando Deus revelou a sua glória, a revela através da sua imagem, na qual é seu Filho. E essa imagem é o protótipo que Deus fez. Vamos fazer o homem a nossa imagem. E qual é essa imagem de Deus? Esta é a aparência da glória de Deus, o resplendor da sua glória, a semelhança de Deus. Ou seja, o Filho, antes da encarnação, era o protótipo para o homem. O homem foi criado para dominar, para portar a imagem de Deus, conter a Ele e representar a Deus. E, amados, se nós compreendemos quem é o Filho, vamos compreender o nosso chamamento. O que Deus tem em mente quando Ele falou: vou fazer o homem, varão e mulher. O que Deus tem na mente dele é imensamente grande. Nós olhamos para nós mesmos e mas às vezes alguns até se suicidam. Não compreendem o que Deus tem planejado. Nós olhamos para nós depois da queda, mas Deus nos olha como Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele já nos viu como vamos chegar a ser. E o modelo que Ele colocou para nos fazer é este que estamos vendo aqui. Façamos o homem, varão e mulher, conforme nossa semelhança, a nossa imagem. E esta imagem de Deus, que é o Filho de Deus, é o protótipo, o modelo que Deus tem em mente acerca de nós. Nós fomos criados para eles ser conteúdo nosso e nos configurar a imagem dele e nós possamos expressar a ele em glória. Por isso, quando você no capítulo 4 do Apocalipse aparece ele na glória, depois vê Apocalipse 21, vê a Nova Jerusalém tendo a glória de Deus, a própria glória de Deus se expressando através da esposa. Isso que está no coração de Deus. Para isso que nós existimos como seres humanos, homens e mulheres, com espírito, alma e corpo. Esse é o objetivo de Deus. Quando Ele falou, façamos o homem, não terminou ainda. Quando você olha para você mesmo, não está terminado. Só está começando. Ele falou, façamos. E o que está fazendo? Conforme, e Ele nos está conformando. Às vezes aquela conformação dói, porque conformar é dar forma dele, e nós temos outras formas, não? Então Ele tem que pegar aquelas deformações nossas e desfazer nossa deformação e nos conformar à sua semelhança. Por isso acontecem coisas que às vezes doem, mas tem sentido, não? Tem sentido, porque Deus falou, vamos fazer isto. O que nosso Deus quis fazer? Vamos fazer isto, vamos fazer o homem. Não um homem, não só o primeiro, não o marido da Eva, não. O homem, o gênero humano, o coletivo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o novo homem, porque o primeiro homem virou velho homem, mas ele veio remir e fazer novo homem para continuar o propósito. Ele falou, façamos isto, está nisto. Isso que Deus está fazendo com você, comigo, com todos nós. Façamos o homem, um homem que enche toda a terra da sua glória, para conter, expressar, representar a sua glória e domine. Vamos entregar o trono a Ele. Por isso Jesus falou, aquele que vencer se sentará comigo
no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Isso que Deus tem no coração, que seu Filho unigênito seja primogênito entre muitos filhos e filhas. Deus quer ter família. Por isso a humanidade, para que da humanidade surja a família de Deus. Aqueles que recebem o Senhor, recebem a vida divina, a natureza divina, o Espírito divino, nascem de novo e o Senhor começa a encher eles e a configurar a eles a sua imagem, porque esse é o objetivo que Deus se traçou acerca de nós. Não é grande isto? E este que estamos lendo aqui é o nosso protótipo, o modelo escolhido por Deus para nos fazer a esta semelhança. Então vamos ler acerca dela, porque estamos lendo acerca de nosso futuro e de nossa caminhada, não? Então diz aí, sobre esta espécie de trono, porque ele falou para dominar, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Se lembra? Ele é o resplendor da sua glória. Resplendor de quê? Vamos ver. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem. Aqui aparece aquele arco ao redor, como aparece no Apocalipse, no trono. Aquele arco, íris com esmeralda ao redor dele, que fala da fidelidade, da lealdade dele, do caráter dele. Ele não é um ogro, não, ele é fiel. Amém? Disse, quando eu olho aquele arco, eu vou lembrar da minha palavra, vou cumprir, não vou trazer outro dilúvio de água na terra. Isso que fala é aquele arco, fala do caráter fiel de Deus. E assim como aparece no Apocalipse 4, aparece aqui como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. E agora vem a explicação. Esta era a aparência. Outra tradução diz a semelhança da glória de Yahvé. Vindo isto, caí com o rosto em terra. Qualquer que vê, cai. E ouvi a voz de quem falava. E aí Deus toma um rolo de livro para Ezequiel e diz, Ezequiel, você tem que comer este rolo. E ele comeu. Quando comeu aquele rolo, começou a profetizar. E todo o resto do livro de Ezequiel é o que ele comeu. Ele comeu e começou a profetizar. E a profecia de Ezequiel é aquele rolo que ele comeu. Como João também. Na metade do Apocalipse, veio aquele anjo do pacto com um livrinho aberto e disse, João, come. E ele comeu. E é preciso que profetize de novo. Já tinha profetizado a metade do Apocalipse, mas tem que profetizar de novo outra vez. Acerca de reis, multidões, nações, tribos. Então ele comeu, começou a profetizar. E aquela segunda parte de Apocalipse, 11 até 22, é o que ele comeu da mão do anjo do pacto. Então, quem é este aqui? A semelhança da glória de Deus, tendo o resplendor da glória. Esse é o Filho de Deus. Esse é o que chegou a ser nosso Senhor Jesus, mas já era antes da encarnação, nosso protótipo. Depois se fez homem e voltou para a sua glória. Este é o Filho de Deus, resplendor da glória de Deus. Amém? Bom, depois de jantar se fala um postre, como falam vocês, uma sobremesa. Falo que 3 testemunhas. Já vimos Isaías, Jeremias e vimos também Ezequiel. Vamos pegar uma sobremesa. Você aceita na sobremesa? Vamos pegar Zacarias.
Zacarias, profeta Zacarias. Esse está quase no final, antes de Malaquias, que termina o Antigo Testamento, aí está Zacarias. Então vamos ler em Zacarias. Vamos ler o livro do profeta Zacarias. Vamos no capítulo 11 de Zacarias. Aí existe uma profecia acerca do Messias. Ou seja, acerca do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas naquela profecia, que fala como ele seria vendido por 30 moedas de prata, como fez Judas Iscariote, você lembra? Que Judas traiu ele e aceitou um dinheiro por essa traição, 30 moedas de prata, mas depois tinha dinheiro, mas não tinha paz. Foi, se enforcou e tirou as moedas. Não serviu de nada esse dinheiro. Se não está bem com Deus, não serve nada o que temos. Verdade? Então, essa profecia é acerca do Messias, de Jesus Cristo. Mas eu quero que você coloque atenção quem é que fala e como fala esta profecia. E quem seria o Messias. Vamos no capítulo 11. Vamos começar, não vamos ler tudo porque vamos já tomar tempo, mas pelo menos as frases principais para que você vá compreendendo quem vem falando a profecia. Zacarias capítulo 11, desde verso 4. Se quer sublinhar aí pelo menos quem fala, diz: assim diz o Senhor meu Deus. Ou seja, Zacarias está cheio do Espírito falando o que Deus diz. Quem está falando não é Zacarias, é Deus falando por Zacarias. Amém? Assim disse quem? O Senhor meu Deus, ou seja, Yahvé Elohim. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. E aí sigue falando, vem falando o verso 4, verso 5, chega no verso 6 e diz: certamente já não terei piedade dos moradores da terra. Já não terei. Quem vem falando? O Senhor nosso Deus, Yahvé Elohim. Chega no verso 7, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Para mim. Quem é este mim? Quem vem falando? O Senhor nosso Deus, ele que vem falando, esse é mim, 2 varas. E a uma chamei, quem chamou? Deus chamou, uma vara, graça. E a outra, união. E apacentei as ovelhas. Quem vem falando? O Senhor nosso Deus, vem falando em primeira pessoa, Deus, ele que vem falando. Agora chegamos no verso 8. Então disse eu, ou seja, Deus, não vos apacentarei. Verso 10, tomei a minha vara. Quem tomou? Deus. Você vê toda a passagem, quem está falando é Deus. Agora chegamos no verso 12. E olhe como fala Deus. Quem está falando toda a passagem é Deus. O Senhor nosso Deus, Yahvé Elohim. E ele diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não deixai-o, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Mas quem estava falando que seria vendido por 30 moedas de prata? Quem estava falando aqui? Não era Zacarias? Assim diz o Senhor nosso Deus. Era o próprio Deus que estava falando. E o próprio Deus que disse que ele foi vendido por 30 moedas de prata. E continua no verso 13. Então Yahvé me diz, o Senhor Yahvé me diz: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui ele, o próprio Deus, fui avaliado por eles. Você vê como fala? É o próprio Deus que está falando que ele seria avaliado por 30 moedas de prata.
o que aconteceu com o Senhor Jesus é o que Deus disse que aconteceria com Ele mesmo. Então, quem é o Senhor Jesus? Você entende? Compreende aqui? Agora, vamos no capítulo 12. É a mesma coisa. Diz, sentença pronunciada pelo Javé, pelo Senhor contra Israel. Fala Javé. Aqui traduz o Senhor. No hebraico é o próprio tetragramon, as 4 letras. Javé. O que ele está falando? Javé. Eis que eu farei, disse no verso 2. Verso 3, naquele dia farei. Verso 4, naquele dia disse o Senhor, o Javé, ferirei. Verso 6, naquele dia porei. Verso 9, naquele dia procurarei. Vem falando quem? Javé. E chega no verso 10 e sigue falando Javé e disse, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei, porque ele que derrama, o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim. Quem vem falando? Javé. A quem traspassaram. Javé disse que ele foi traspassado, como quando pegaram aquela lança no costado dele e furaram, e saiu sangue e água. Mas quem é aquele que foi furado, que foi traspassado? Quem é aquele que profetizou que ele seria traspassado? O próprio Javé, o próprio Deus. Me compreendem, irmãos? E o próprio Deus disse, olharão para mim a quem traspassaram, pranteloão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aí fala do Filho e fala Deus, em primeira pessoa como Deus, que ele seria traspassado e choraria pelo Messias. E no capítulo 14 disse que quando ele viesse, colocaria os pés no Monte das Oliveiras, e disse que viria o Senhor com todos os seus santos. Dice 14:4, naquele dia estará nos seus pés sobre o Monte das Oliveiras. No final do verso 5 diz, então virá Javé, meu Deus, e todos os santos com ele. Fala como fala 1 Tessalonicenses acerca da segunda vinda de Cristo. Ele virá com todos os seus santos, colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Mas de quem se fala na profecia que faria isto? O próprio Javé, o próprio Senhor. Então Zacarias, também como Isaías, um profeta messiânico, e ele fala bem claramente que Javé seria vendido por 30 moedas de prata, seria traspassado, mas viria com os santos a pôr seus pés no Monte das Oliveiras. Se refere a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual tem sido o testemunho do Pai acerca do Filho? Que é Deus. Qual tem sido o próprio testemunho do Filho acerca de si mesmo? Que ele é Deus e recebe adoração. Qual tem sido o testemunho do Espírito Santo pelos profetas no Antigo Testamento? Que ele é Deus. Amém, amados? Então, hoje, são já 12 horas. Vamos parar, vamos descansar. E à noite, vamos procurar abreviar o tempo. Que às vezes nós ficamos distraídos, esperando que alguém comece, ninguém começa e perdemos tempo. Então vamos procurar chegar na hora concertada, orar e continuar. Amém? Oremos. Querido Pai, agradecemos Tua preciosa palavra que temos lido, este pequeno seguimento que o Senhor nos concedeu. Rogamos que o Senhor escreva em nosso ser estas palavras, especialmente nos mais jovens, Senhor, também nos velhos que precisamos de Ti sempre.
Ó Senhor, abre nossos olhos, como faria teu Espírito, para glorificar teu Filho, para compreender quem é o nosso Senhor. A ti seja a glória, pelo século dos séculos, no nome do Senhor Jesus. Amém.